vamos conversar um pouquinho sobre igreja terapêutica, tá? Há uma série de informações sobre igreja terapêutica que a gente até deixou de ver, né? Alguns momentos, alguns dias, por causa que não realizamos o nosso culto. Então, né? Deixa eu ver aqui, se eu botar só os títulos para você ver, né, o que a gente deixou de ver. Mas vamos ter a oportunidade de ver em outros momentos. Por exemplo, isso a gente viu. Liberta de 3 grilhões, tá? A igreja precisa ser liberta de 3 grilhões. A gente conversou sobre isso. Aqui tem P e P. Segundo, fundamentada na revelação. Viu? No começo desse culto, a gente chamou a atenção para isso. Não é estar fundamentado na Bíblia, é estar fundamentado na revelação de Deus. A Bíblia é formada pelas concepções de Moisés, de Davi, de Isaías, de Paulo e também de Jesus. A gente não pode ficar confiado em Moisés, Davi, Isaías e Paulo. A gente confia em Jesus. Este é a revelação de Deus. Percebeu a diferença? Então, aquilo que em Moisés, Davi, etc., né, de Jesus não concorda, não é de Deus, mas está na Bíblia. A gente se apega ao que Jesus foi e ensinou. Percebe? Então, a igreja de Cristo precisa abandonar Moisés e se apegar em Jesus. Precisa abandonar Davi e se apegar a Jesus. Davi diz assim: Senhor, eu odeio os teus inimigos. Aí Jesus diz: não, é para amar os inimigos. Então, Davi, tchau. Paulo, né? Não estamos baseados, a igreja não pode se basear em Paulo, tem que se basear em Jesus. Paulo diz: pega o joio, entrega a Satanás, para que a alma dele possa ser salva. Jesus diz: não é para tirar o joio do meio, não, é para o joio ficar aí. Paulo, tchau. Então, a igreja deve passar por isso, né? Então, deve estar fundamentada na revelação de Deus. Aí falamos sobre ensinos básicos, né? Aliás, não falamos, mas a gente iria falar sobre ensinos básicos na igreja, focado em ser luz e sal. Esse é o foco da igreja. Ser luz e sal. A gente tem esquecido isso. A gente está lembrando de outras coisas, mas isso a gente tem esquecido, né? Princípios básicos, ordenanças básicas, orientações básicas, despatrimoniada. Isso aí é um tema interessante. Despatrimonizar a igreja. Largar a igreja com tanto patrimônio. Patrimônio é um negócio esquisito. Tem um lado bom, mas tem um lado horrível. Quem mais segura joio na igreja é patrimônio. Capital, dinheiro, grana, patrimônio. É quem mais segura joio dentro da igreja. Se não tivesse isso, muito joio, né, iria crescer em outro local, em vez de ficar ali atentando, infernizando a vida da igreja. Então, a patrimonização das igrejas é que segura o joio. O joio fica arrogante. O joio fica, né, nocivo, mais ainda nocivo, porque ele é dono de um patrimônio e ele quer mandar. Aquilo tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. Entendeu? Então, despatrimonizar a igreja. Esse é outro, né? Para que a gente tenha uma igreja terapêutica. Membresia aberta é um assunto também que a gente vai conversar numa primeira oportunidade. Pastoreada em semi-colegiado. Então, é isso que a gente vai chamar a atenção um pouquinho agora, não é? Hoje. A igreja deve ser pastoreada em semi-colegiado. Então, tem aqui, olha, primeiro, a igreja não tem condição de ser autônoma. Ela não tem condição. Por que não tem condição? Porque ela é formada também por joio, trigo e joio.
Então ela não tem condição de ser autônoma, né? A outra coisa é o seguinte: igreja bíblica não é autônoma, nunca foi. Igreja na Bíblia, ela não era autônoma, ela não era dona de si. Frequentemente, gente que vinha de Jerusalém ia em todas as igrejas, né? E se eles soubessem que tinha acontecendo algum problema, ou o povo ia lá em Jerusalém para explicar o que estava acontecendo, né? Ou ia gente de Jerusalém para lá, para aquela igreja, para saber o que estava acontecendo. Entendeu? Inclusive, muitas experiências, muitas, né? E inclusive aqui lembra que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha que dar satisfação à igreja de Jerusalém. Houve um concílio e ele foi convocado, e foi dito a ele, claro, né? Ensinaram um bocado de coisa errada também, né? Mas ele teve que ir lá dar satisfação à igreja. Não tem negócio de autonomia para a igreja. Igreja não é autônoma. Então está aqui o terceiro. O pastor é a autoridade humana máxima numa igreja. Olha, isso vai ser fácil na hora que acabar o negócio de patrimônio. Quem mais atrapalha a vida de pastor, dos pastores, é patrimônio. Porque todo mundo fica naquela confusão, o joio fica agitado, né? Quando mexe nos patrimônios e tal. Se não havendo patrimônio, vai ser tranquilo para qualquer pastor, para qualquer pastoreio, né? Qualquer pastoreio. Então, o pastor é a autoridade humana máxima numa igreja. A outra orientação diz assim: o pastor define quem são suas ovelhas. Não é a igreja que define. Quem define é o pastor. O pastor não é empregado da igreja. O pastor está a serviço de Deus na igreja. Ele não tem que aceitar quem a igreja acha que tem que ser membro, não. Quem define isso é o pastor. Eu entendo de Deus que fulano, beltrano, ciclano são minhas ovelhas. Outra coisa, o semicolegiado é formado por ministros, né? Era o que acontecia ali em Jerusalém, por ministros. O pastor sozinho não consegue pastorear. Mas é pouca gente, não importa. Você não consegue atender todas as necessidades. E você é humano, tem que saber disso, né? Então, a orientação é aqui que a orientação que nós temos, que nós damos para uma igreja ser terapêutica, não é? Existe o pastor e existem ministros, pastores, pastoras, ministros, cada um numa área. Então a igreja tem 10 atuações diferentes, 10 maneiras de atuar como luz do mundo. 10 maneiras diferentes. Ação social, administração, evangelismo, essas coisas. Então, 10, né? Cada um liderado por uma pessoa, por um líder, por um pastor, por uma pastora, né? Por um ministro, quem seja. E esses serão auxiliados por diáconos. Cada diácono cuidar de um grupo de pessoas, né? Então, Ministério de Música. Tem o ministro de música, que é o cabeça, e ali tem pessoas dentro da igreja que querem servir ou entendem que Deus quer que sirvam ao Senhor na música. Então, esse grupo é que vai ali para aquele ministério, se junta. E ali vai formar diáconos que vão tomar conta de grupos, né? 10 pessoas, 20 pessoas, como achar melhor. Cada diácono vai cuidar de um grupo de pessoas. 6. O pastor define como será auxiliado pelo semicolegiado. Ele não é a maior autoridade? Ele vai definir como vai ser auxiliado pelo semicolegiado. 7. Ovelhas se expressam através dos seus diáconos. Em vez da ovelha ficar
falando para um, para outro, para outro, para outro, fazendo aquela confusão que o joio ama. O joio ama a divisão, ama a confusão, ama o caos. Isso é próprio do... Não é nem culpa deles, isso é da natureza do joio. Ele ama isso. Então, em vez de fazer isso, ele procura o diácono dele e diz, olha, eu acho, eu penso isso, isso e isso. O diácono vai, então, passar aquilo para a liderança. E ali fica naquele diácono, não é sair espalhando a conversa dele, não. Eu entendo de Deus que o melhor seria isso. Aí fala para o diácono e o diácono vai resolver a questão. Né? Cada membro terá seu arquivo online confidencial. Então, hoje está tudo tão fácil, né? Então, onde ele for no mundo, aquele arquivo está ali, com informações dele, né? Colocados por um pastor, colocados por uma igreja, colocados, enfim, informações que todo mundo vai ter sobre aquela pessoa. 9. Igreja é e atua como hospital. Certo? Então, o líder, o pastor, vai saber que a igreja é um hospital. Ele não pode rejeitar ninguém nem expulsar ninguém. E deve estar aberto para qualquer pessoa que queira fazer parte. Olha, quando você tira patrimônio, né, não existe patrimônio, então tudo fica normal, fica legal isso aí. Ok? Então, é aberto. Agora, o pastor vai dizer, olha, né, ele vai determinar, né, se quem chega, como é que vai ser? Imediatamente é membro da igreja? Então, foi colocado aqui 3 classificações: o membro, o congregado e o amigo. Então, o que é um membro da igreja? Como é que se comporta? Como é que age? Quem vai definir isso? O pastor. É ele que é o responsável diante de Deus. Ah, mas ele é humano. Mas ele é o responsável diante de Deus. Ele responde por isso. Ah, mas eu não gostei. Ninguém é obrigado a ficar naquele rebanho. Se você entende de Deus que aquele não é o seu rebanho, você não fica. Não tem por que ficar. Ninguém vai ser, ah, Deus vai lhe castigar. Se você não, você é livre. Tchau. Você não tem patrimônio nenhum para você ficar aqui naquele brigueiro do joio. Então, tchau. Entende? Mas aí, quem é membro? Quais são o que é critério? O pastor que define. Quem é congregado? O pastor define. Quem é amigo? O pastor define. Ah, tudo é o pastor? É ele que está pastoreando. Agora, o que é que, para poder, né, limitar um pouquinho, não deixar assim tão livre, né, pode-se encontrar outros caminhos, mas um caminho que foi colocado aqui, que a gente está colocando, é que os ministros, né, estão ali apoiando, ajudando o pastor. Se todos os ministros discordarem de alguma coisa do pastor, então agora aquela decisão do pastor está suspensa. Não está contraditada, mas está suspensa. Quem vai definir? A maioria dos diáconos. Ele vai ouvir os membros, né? Ele vai ouvir, vai interpretar o que é que seja a vontade de Deus, e eles, a maioria, é que vai definir, olha, isso que o pastor está definindo está correto. Vamos seguir. Ou então dizer, não, olha, não é para continuar, não. Quem define é a maioria dos diáconos. É só um jeito de Deus manifestar a sua vontade. Entendeu? Digamos, se o pastor está insistindo em alguma coisa errada. Ok? Ninguém é obrigado a ser ovelha de ninguém. Agora, se você resolve ser, tem que ser ovelha. Ninguém é obrigado a ser ovelha. Mas, se você diz, não, eu vou ser ovelha desse pastor, então tem que ser ovelha. Ovelha. E não o cão misturado com as ovelhas para atrapalhar o rebanho. Entendeu? Muito bem. Então, isto é o que a gente chama a atenção hoje sobre igreja terapêutica.